Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? É com muita alegria que nós estamos aqui nesta transmissão para juntos aprendermos a palavra de Deus. E estamos caminhando para o final da nossa jornada missionária, onde meditamos a respeito da obra missionária neste mês de abril. E o último tema que nós iremos refletir hoje nesta noite é a recompensa da igreja em colaborar com a obra missionária. Qual a recompensa? Em colaborar com a obra missionária. Nós iremos ver hoje, por meio da palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. E vendo os últimos temas que trabalhamos também, da semana passada foi a obra missionária. Precisa que a igreja tenha compromisso e responsabilidade com os seus missionários. Vimos também anteriormente que a obra missionária precisa de bons parceiros. E o texto base que temos estudado a respeito deste tema macro da obra missionária está lá no livro de Filipenses, o capítulo 4, do 10 ao 20. Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 20. Vamos fazer a leitura, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. E depois segui viagem saindo da Macedônia, e nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados pela sua bondade. No momento, tenho tudo o que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. E este mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora, toda a glória seja dada ao nosso Pai, para todo sempre. Amém. Oremos, irmãos. Pai querido, graças te damos por este privilégio que temos de compartilhar a tua palavra e aprender do Senhor por meio dela. E neste momento pedimos, Pai, que o Senhor esteja nos ensinando, esteja, Senhor Deus, com liberdade para nos ensinar e compartilhar aquilo que precisamos de aprender e colocar em prática em nossas vidas. É no teu nome que oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma breve recapitulação aqui, irmãos, do que estava acontecendo ali naquela cidade de Filipenses. Como nós vimos ali, ela tinha uma localização estratégica, ela cortava ali a Europa e a Ásia. Era uma cidade importante da Macedônia, como vemos ali no livro de Atos, o capítulo 16, o verso 12. Os cidadãos ali daquela cidade, na grande parte, eram romanos. E por isso o apóstolo Paulo teve que adaptar ali um pouquinho a sua estratégia de anunciar o evangelho, pois não tinha sinagogas. A igreja de Filipenses, ou de Filipos, foi fundada ali por Paulo e seus companheiros na sua segunda viagem missionária, aproximadamente 52 anos depois de Cristo. Paulo usou estratégia evangelística, juntando-se ali a algumas pessoas na margem do rio. Atos 16:13 fala sobre isso. Ali mesmo, quando Paulo juntou-se com aquelas pessoas na margem daquele rio, ele começou o seu trabalho missionário, o seu trabalho evangelístico. E uma das primeiras pessoas a se converter foi Lídia. Ela era vendedora de tecidos. Logo após, converteu-se também uma jovem que era escrava. Ela era usada para adivinhações.
A sua conversão gerou ali muitos prejuízos para os seus senhores e eles acabaram levando Paulo e Silas à prisão por causa, né, disso. Da prisão, né, Paulo e Silas ali à meia-noite, como conhecemos esse relato, eles estavam orando, cantando louvores a Deus, adorando ao Senhor. E veio um terremoto muito forte, muito grande, e o guarda da prisão, vendo ali o poder de Deus, ele acaba se convertendo também, juntamente com todos os membros da sua família, depois, né, em Atos 16:33. Embora essa congregação de Filipenses fosse uma igreja, uma congregação pobre, segundo aos Coríntios, o capítulo 8, o versículo 1 e 2 fala sobre isso, ela era uma igreja marcada com um espírito de fidelidade, de liberalidade, uma igreja que não media esforços para enviar as suas ofertas ao apóstolo e missionário Paulo por diversas vezes para prover todas as suas necessidades. Em Tessalônica, em Filipenses 4,16, narra sobre isso. Em Corinto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 9. Essa igreja de Filipenses que Paulo escreveu com muita alegria para agradecer a eles toda a sua fidelidade e amor que aqueles irmãos tinham pelo missionário, como também para o reino de Deus. Como vimos, irmãos, na primeira série de sermões sobre a obra missionária, ela precisa de ter bons parceiros. E vimos que você, querido irmão, é este parceiro que Deus encontrou. Na semana passada vimos também que é preciso que eu e você nos comprometa e nos responsabilize com o nosso missionário no campo. Hoje vemos e hoje nós iremos ver a respeito da recompensa que a igreja terá se estiver disposta em colaborar com a obra missionária. Recapitulando alguns temas dos sermões passados que vimos a respeito da obra missionária, vimos que é preciso a cooperação para a realização da obra missionária. Vimos que é preciso também que o missionário esteja ligado à igreja e a igreja ligada ao seu missionário. Vimos que é necessário a responsabilidade de continuarmos no sustento financeiro do nosso missionário. Vimos que é necessário também nos comprometermos no sustento espiritual do seu missionário. Vimos a importância no relacionamento pessoal, de amizade com o seu missionário. Vimos a importância de fazer da sua oferta um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vimos, queridos irmãos, a importância de ofertar o nosso melhor, não com pesar e nem por obrigação, mas com alegria e generosidade de coração. Hoje, queridos irmãos, iremos encerrar a nossa jornada, a nossa série de sermões sobre a obra missionária desse mês de abril. E a primeira recompensa que a igreja receberá se estiver disposta a colaborar com a obra missionária, receberá a gratidão e o contentamento do seu missionário no campo. O apóstolo Paulo diz na carta de Filipenses: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Filipenses 4:10. A gratidão e o contentamento, irmãos, quando enxergamos isso nos olhos de outras pessoas, isso não tem preço. Eu imagino, ou deve ser por isso que os nossos avós recebem a fama de estragarem os seus netinhos. Pois quando eles conseguem enxergar, quando eles olham, nos olhos dos seus netinhos e veem a gratidão e o contentamento, nos olhinhos deles, isso não tem preço. É por isso que o missionário precisa aprender a depender de Deus e demonstrar gratidão. Demonstrar gratidão por aqueles que se dispuseram a sustentar a obra missionária. O missionário apóstolo Paulo escreveu esta carta, irmãos, para demonstrar tamanha gratidão que ele tinha por aquela igreja, a igreja de Filipenses, que foi uma das suas parceiras até o final da sua jornada missionária.
Paulo dedica toda a sua atenção voltada para esta carta, na gratidão e no contentamento da atitude de liberalidade da igreja de Filipenses, em sustentar o seu ministério em toda e qualquer situação. Gratidão, irmãos, também é saber reconhecer. Gratidão é elogiar, gratidão é parabenizar. Parece que isso está entrando em extinção nos dias de hoje. Nós não vemos a gratidão das pessoas e o contentamento, né, em elogiar, em parabenizar, em reconhecer outras pessoas. Eu digo mais, se for necessário, até mesmo de dar uma medalha de honra ao mérito para essas pessoas, pelos seus serviços prestados. Tem diversos exemplos de meninos meus, embaixadores do rei, que o reconhecimento daquela medalha que ele recebeu pela prova de debate de versículos, pela prova de esgrima bíblico, pela prova de desembanhando a espada, de conhecimentos gerais da Bíblia, fez com que ele permanecesse na igreja, ouvisse a palavra de Deus e recebesse a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Às vezes, irmãos, pensamos, não, o reconhecimento devemos só a Deus, pastor. Aos homens, os homens não merecem reconhecimento algum. Queridos, o reconhecimento que Paulo deu à igreja de Filipenses fez daquela igreja a igreja mais colaboradora de missões de todos os tempos. Tanto que o seu sustento auxiliou a Paulo em diversas viagens. Há várias outras cartas que ele escreveu. A gratidão pode mudar a sua vida de crente para uma vida de crente mantenedor. A gratidão pode mudar a sua vida de crente para uma vida de crente colaborador em missões. Gratidão, queridos, é uma atitude que traz alegria tanto para quem dá, quanto para quem recebe. A Bíblia até mesmo nos aconselha dizendo, mais bem-aventurado é dar do que receber, lá no livro de Atos, capítulo 20, o verso 35. Por isso, queridos irmãos, eu incentivo a todos vocês a desenvolver esta atitude graciosa, mantenedora da obra missionária, adotando hoje mesmo o seu missionário e recebendo dele a gratidão e o contentamento por estar colaborando com a expansão do reino de Deus através da obra missionária. Paulo continua dizendo em sua carta aos Filipenses, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho, sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação. Filipenses 4, 11 e 12. Paulo estava grato e completamente contente pelo que os irmãos de Filipenses haviam feito por ele. O contentamento, queridos, é um aprendizado. E aprendizado não é algo que surge do nada. Não vem de forma automática ou aparece da noite para o dia. O aprendizado ele vai sendo construído ao longo das experiências da nossa vida. Paulo aprendeu isso na pele, pois ele trabalhava para suprir as suas necessidades também. Pois em Atos 18, verso 3, mostra que ele trabalhava construindo tendas para o seu sustento. O apóstolo e missionário Paulo passou fome, sede, frio, nudez, prisão, açoites, apedrejamentos, naufrágios, envenenamento, tortura, espinhos na carne, perseguição. Com todas essas experiências que ele passou, querido, ele ainda disse que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Olhando para o que nós acabamos de ver das lutas que Paulo passou, que motivos ele teria para viver contente? Aos olhos humanos, uma pessoa que passa por tudo isso, às vezes almeja até mesmo a morte. Que motivos Paulo tinha para viver contente depois de passar por naufrágios, tortura, perseguição, fome, espinho na carne? Às vezes não tinha contentamento algum aos olhos dos homens. Mas, queridos, sabe qual o segredo desse missionário? É o exercício da sua fé e da confiança na providência de Deus. Isso é que tornou ele num missionário contente nas suas aflições.
Seria até injusto comparar as dificuldades que o missionário Paulo passou com as nossas, pois não passamos ou nem passaremos a metade das dores e do sofrimento que este homem de Deus passou. E às vezes nós, por muito menos, reclamamos, murmuramos, olhamos e nos detemos nas circunstâncias desta pandemia que tem assolado o mundo todo da Covid-19. Olhamos para o cenário econômico que não está muito favorável. Olhamos para as incertezas da garantia, da permanência ou não dos nossos empregos. E por causa disso tudo deixamos de nos contentar no Senhor. Porque escolhemos olhar fixamente para as circunstâncias hoje não muito boas desta vida. Às vezes nós até cantamos: vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor. Mas, queridos irmãos, temos que nos alegrar e nos contentar, seja em qualquer for a situação, seja na pandemia que estamos vivendo do Covid-19, seja no desemprego, seja na enfermidade, seja na escassez de recurso. O pastor fala isso porque ele não deve estar desempregado. Queridos irmãos, estou em parte numa situação parecida com a do missionário Paulo. Como autônomo que sou, tenho que fazer as minhas tendas também. Mas em tempos de pandemia, comércio fechado, não estou podendo trabalhar com minhas tendas. Mas nem por isso deixo de me alegrar por não estar trazendo mais o recurso que trazia antes para casa. Pois me contento no Senhor com aquilo que Ele tem me dado, crendo na sua palavra, Salmos 37, 25, que diz: já fui moço e agora sou velho, e nunca vi o justo e a sua descendência mendigar o pão, ou desamparado. Se você, querido irmão, estiver disposto a colaborar com a obra missionária, que desafio, né, irmãos? Justamente neste período mais escasso da economia brasileira, justamente nesse período em que estamos enfrentando esta pandemia, Deus nos lança esse desafio de contribuir para a campanha de missões mundiais e adotar um missionário. Querida igreja, o que tenho a dizer para você? Faça prova de mim, diz o Senhor, e veja se eu não abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medida sobre a sua vida, diz a palavra de Deus em Malaquias 3:10. Faça prova do Senhor, igreja. Faça prova do Senhor nesta campanha de missões mundiais e veja se você não receberá a gratidão e o contentamento do seu missionário, como também do Senhor para a sua vida. Amém? A segunda recompensa que a igreja receberá se estiver disposta em colaborar com a obra missionária, receberá confiança em um espírito inabalável pelo testemunho de fé do seu missionário no campo, para enfrentar e vencer tempos difíceis. O apóstolo Paulo continua compartilhando com a igreja de Filipenses, dizendo: pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. Filipenses 4:17. A maior alegria do missionário Paulo não estava em receber as provisões enviadas pelos irmãos da igreja de Filipenses, mas em saber que as suas vidas espirituais estavam aumentando cada vez mais por conta do seu compromisso, fidelidade, responsabilidade e generosidade da parte desses irmãos. A igreja de Filipenses estava aumentando não só a sua vida espiritual para com Deus, mas também o seu crédito para com o Todo-Poderoso. Pois os irmãos que se comprometeram em investir financeiramente na vida do seu missionário Paulo, um exemplo disso, era como se eles tivessem comprado uma ação do reino de Deus. E todo o título desta ação comprada te torna um sócio deste negócio. Agora então, queridos, a pobre igreja de Filipenses é sócia do maior negócio que já existiu na face da terra e que nunca irá falir, a obra missionária do reino de Deus. Os irmãos de Filipenses empregaram seu dinheiro na melhor sociedade que podia imaginar, que está rendendo juros sobre juros, até hoje para eles, na eternidade. O apóstolo Paulo continua compartilhando na sua carta aos Filipenses: posso todas as coisas por meio de Cristo, que me fortalece, ou que me dá forças. Filipenses 4:13.
Paulo, neste momento, amada igreja, em que escreve aos Filipenses, ele se encontra preso. Ele já estava bem velho, praticamente com um pé na cova. Mas nem todas as adversidades que este homem de Deus passou foram suficientes para abalar a sua confiança em Deus. Ele continuava com um espírito inabalável na presença do Senhor. O missionário Paulo pode realizar todas essas coisas que ele fez, porque ele esteve e está em Cristo, e não a parte de Cristo. O segredo da sua confiança inabalável, irmãos, não foi por causa da sua idade, ou por causa dos seus cabelos brancos, ou da sua sabedoria que tinha adquirido ao longo dos anos, mas a sua força, o seu conhecimento, os seus dons e talentos era por meio de Cristo, que o fortalecia, que o capacitava para realizar tudo o que ele havia feito até o momento. O apóstolo Paulo já estava calejado das experiências de adversidade que ele enfrentara na vida. Ele tinha muito a colaborar com os irmãos da igreja de Filipenses, compartilhando com eles tudo aquilo que Deus havia feito a ele, através dele e por meio dele, como missionário. Meus queridos irmãos, se eu e você estivermos dispostos realmente a investirmos na obra missionária, como fizeram os nossos irmãos da igreja de Filipenses, vocês receberão do Senhor, como também das experiências de fé do seu missionário, a confiança e um espírito inabalável para você vencer todas as aflições que enfrentaremos na vida. E por último, queridos, nós podemos ver aqui a terceira recompensa que a igreja receberá se estiver disposta a colaborar com a obra missionária. Receberá socorro do Senhor em tempos de aflições, por meio das orações fervorosas do seu missionário, por você, igreja, e para a glória de Deus. Paulo continua compartilhando aqui em Filipenses, dizendo que este mesmo Deus que cuida de mim lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Missionário, querido, não é só aquele que prega a palavra de Deus. Missionário não é só aquele que vai ao campo missionário, onde às vezes ninguém quer ir. Missionário não é só aquele que abre mão da sua vida para viver os planos e os projetos de Deus. Mas missionário é também aquele que ora pela vida dos seus mantenedores. Paulo sabe muito bem que a igreja de Filipenses envia a sua oferta missionária da sua pobreza, das suas necessidades. Pois também a igreja de Filipenses era uma igreja que necessitava de auxílio financeiro. Era uma igreja pobre. A igreja de Filipenses, em momento algum, mediu esforços em suprir todas as necessidades financeiras e emocionais do seu missionário no campo. E em troca disso, o seu missionário, Paulo, ora para que Deus supra todas as suas necessidades e a recompense ricamente por esse ato de coragem, de fé e fidelidade a Deus. É interessante, irmãos, notar que neste versículo, o missionário Paulo intercede a Deus para que supra todas as necessidades dos seus servos, da sua igreja em Filipenses. Quando oramos a Deus, amada igreja, Ele não está interessado em suprir as nossas ganâncias e os nossos desejos próprios ou pessoais. Mas Deus está interessado em suprir, quando orarmos e buscarmos a Ele, somente aquilo que necessitamos. Um exemplo disso é o missionário Hudson Taylor, que costumava dizer, sempre quando ele estava pregando a palavra do Senhor, ele dizia: quando a obra de Deus é realizada à maneira de Deus e para a glória de Deus, nunca faltará a provisão de Deus. Quando a obra de Deus é realizada à maneira de Deus, para a glória de Deus, nunca faltará a provisão de Deus. Em todo o tempo, queridos, Deus socorreu os seus para a sua glória.
em cumprimento do seu propósito. Nós podemos ver Noé, Deus poupou ele e toda a sua família do dilúvio. Vemos também na vida de José, quando Deus livra ele da morte, da inveja dos seus irmãos e o torna governador do Egito. Vemos também Moisés, Deus livrou ele da morte nos primeiros anos da sua vida, pois o faraó lançou um decreto para matar todos os meninos recém-nascidos. Vemos também o próprio povo de Israel, quando Deus liberta eles da escravidão, das pragas, de morrerem afogados no Mar Vermelho, da fome, da sede, do frio, do calor. Vemos também Daniel, quando Deus livra ele da cova dos leões. Também Sadraque, Mesaque e Abed-nego, Deus livrando eles de morrer carbonizados na fornalha de Nabucodonosor. Em todo tempo, igreja, Deus abriu portas, mas nós precisamos de entrar por elas. Em todo tempo, Deus aponta o caminho que devemos seguir, mas nós precisamos de seguir por ele. Em todo tempo, Deus colocou diante de nós oportunidades sem fim, mas nós devemos aproveitá-las. E hoje, queridos, Deus está te dando a oportunidade de você receber dele a gratidão e o contentamento de ser um colaborador da obra missionária. Ele está te dando a oportunidade de você receber dele confiança e um espírito inabalável para superar as adversidades da vida. E ainda por cima, sair no lucro, rendendo juros celestiais. Ele está te dando a oportunidade de você receber dele o socorro bem presente sempre, em todos os momentos da sua vida. Aproveite, amada igreja, esta oportunidade de ser um mantenedor da obra missionária e de receber das suas bênçãos infinitas para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.